Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? A partir desse momento eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar esta videoaula que objetiva contribuir com o seu aprendizado, com a sua preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e o componente curricular a ser trabalhado nesta videoaula é o componente de Sociologia. Nós vamos ter como tema nesta nossa videoaula Socialização, Cultura e Multiculturalismo. E em tela vocês estão visualizando a fonte bibliográfica que eu já comentei em videoaulas anteriores com todos vocês. A importância de vocês fazerem o uso do livro no decorrer das videoaulas, a partir do momento em que você está acompanhando. Então vamos reforçar, vou mostrar mais uma vez. O livro é o A Prova Enem, justamente o volume que está voltado às ciências humanas e sociais aplicadas, primeiro ano do ensino médio. Então vocês precisam acompanhar, porque nós vamos fazer a resolução de duas questões que daqui a pouquinho eu vou estar informando página e número da questão. Mas vamos aprofundar. Antes de trabalharmos essas questões, vamos entender um pouco desse tema, socialização, cultura, multiculturalismo. Vocês têm aí uma perguntinha básica, o que é socialização, a indagação. E eu vou explicar o que é esse processo de socialização, que também é abordado por outros autores, mas especificamente vocês estão aí observando bem na parte inferior da projeção a obra A Reprodução, Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino, do autor Pierre Bourdieu. E aí nas letras A, B e C, nós temos aí, vou fazer a leitura, né? Na letra A nós temos a palavra hábitos, na letra B nós temos a palavra, aliás, nós temos a expressão características comportamentais e na letra C nós temos características culturais. Então percebam o seguinte, conforme eu mencionei em uma videoaula anterior e que você pode estar acessando ela em nossa plataforma, o indivíduo, ele vive em sociedade. Só que nós não temos a sociedade de uma única pessoa. A sociedade, ela corresponde a um agrupamento de pessoas. Então, existe uma convivência entre esses indivíduos, entre essas pessoas que compõem uma determinada realidade social. Ou seja, você tem que pertencer àquele grupo, você tem que pertencer àquela sociedade. Esse sentimento de pertencimento em relação a um determinado contexto social implica que esse processo aconteceu com você, aconteceu comigo e vai inclusive acontecer com as pessoas que ainda vão nascer, que é um processo de assimilação de todos os padrões existentes em um determinado contexto social. Que padrões são esses, professor? São os padrões de comportamento, são os padrões morais, são os hábitos, conforme vocês leram agora há pouco na projeção, são os elementos culturais que servem para dar identidade a uma determinada sociedade, ou seja, nós vamos assimilando tudo isso através, principalmente, da educação. Quando nós somos educados, quando o nosso pai, quando a nossa mãe, enfim, quando a nossa família nos orienta, nos ensina, está nos educando, está nos repassando, está nos
transmitindo justamente esses padrões sociais? Justamente para que o meu comportamento ele possa ser compatível com as condutas até então existentes no contexto social, né? Então, a partir deste momento que eu assimilo esses padrões de comportamento, o que eu faço? Eu começo a interagir com os outros membros da sociedade, né? Então, essa interação é o que a gente acaba chamando na sociologia como o processo de socialização. Eu consigo socializar, conviver, dialogar, conversar, ter a relação social da natureza que for com outras pessoas diferentes da minha pessoa. É importante frisar isso, porque neste conteúdo nós vamos estar frisando muito essa questão da diferença existente entre os membros da sociedade. Então, eu estou ali socializando. Como eu citei agora há pouco, eu socializo na escola, eu socializo na igreja na hora do culto, eu socializo naquele momento em que o movimento social está se manifestando. Então percebam, eu posso citar aqui outros exemplos e nós temos N possibilidades de espaços de socialização, que acaba correspondendo a essa interação, o contato que nós estamos tendo, na verdade, com as pessoas. Vamos retornar. Agora, vocês conseguem visualizar essa imagem. E na imagem, o que é que a gente consegue perceber, né? Nós temos uma pessoa indígena, nós temos um boi-bumbá, nós temos uma baiana, nós temos, eu acho que um rapaz, né, jogando capoeira, nós temos uma sanfona. Podem prestar atenção, aí nós temos essas fitinhas, né, muito típicas, principalmente em Salvador, na Bahia. E se vocês prestarem bem atenção nesta imagem, cada rosto acaba mostrando o quê? Uma identidade, uma característica. E todas essas imagens agrupadas, elas acabam formando o mapa do nosso país, que é o Brasil. Então, eu estou utilizando essa imagem justamente para tecer algumas considerações a todos vocês a respeito do que é cultura e a respeito de multiculturalismo. Eu fiz um comentário agora há pouco em que assim eu citei a cultura, né? As características culturais, elas acabam formando a identidade de uma determinada sociedade. Então, parem para prestar atenção. Nós somos brasileiros. Enquanto brasileiros, membros de uma nação, nós temos as nossas características culturais. Então, o brasileiro, ele tem a sua identidade. A Bolívia, o país vizinho, a mesma coisa. Logo, a identidade boliviana não é a mesma identidade brasileira, que não é a mesma identidade, digamos assim, americana, que não é a mesma identidade muçulmana. Quando eu faço esse comentário, eu quero que vocês simplesmente compreendam que há uma diversidade cultural. Cada sociedade tem as suas características próprias. Por isso que não há uma sociedade que seja totalmente igual à outra. De uma sociedade para outra, nós podemos encontrar elementos semelhantes, mas não ao ponto de nós podermos afirmar que as sociedades elas são iguais. Mas eu reforço, elas podem ser parecidas em alguns aspectos. O conceito de cultura, ele é um conceito muito vasto. Dentro das ciências humanas, ele é trabalhado não só pela sociologia, mas principalmente pela antropologia. Porque a cultura vai envolver várias outras questões. Folclore, manifestações artísticas, nós temos as questões populares, a questão da cultura popular, a cultura erudita, a cultura que vai estar associada às tradições, aos costumes, aos hábitos dos povos e assim sucessivamente. Eu quero novamente voltar na imagem, visualizem ela. E também retomo um comentário feito agora há pouco a todos vocês.
Prestem bem atenção. Nós temos o índio, nós temos a baiana, nós temos o capoeirista, nós temos aí, identidades diferenciadas. Agora há pouco, voltando para mim, agora há pouco eu disse, a cultura ela forma uma identidade. Mas se nós pararmos para analisar, o Brasil não é um país uniforme, ou em outras palavras, homogêneo no que diz respeito às suas características culturais. O nosso país ele tem diversidade, ou seja, opções, variações culturais. Então, isso que acaba constituindo como multiculturalismo. É quando dentro de uma mesma sociedade nós temos variações culturais, porque essas variações, ou simplificando, opções, elas são internas àquela sociedade. Bem, feito essas considerações, vamos para o exercitando da nossa videoaula. Nós temos aí uma questão, que é a questão número 1, que está na página 161 do livro A Prova Enem. Não esqueçam de fazer a utilização deste material durante o decorrer da nossa videoaula. Então vamos lá. A expressão cultura popular, como foi bastante observado, é de difícil definição. Seria a cultura do povo ou uma cultura para o povo? No Brasil, fala-se, por exemplo, em música popular para designar todo o campo musical que escapa da chamada música erudita. Mas nem sempre compositores e ouvintes pertencem às chamadas camadas subalternas, e sim à classe média, urbana. Se no início deste século XX, os compositores mais conhecidos eram lá do morro, no final do século XX, grande parte da música popular é composta e ouvida por universitários. Então, prestem bem atenção. No enunciado da questão, ele cita 3 questões culturais, né? Cita, aliás, somente 2. Cita a questão da cultura popular e aparece, conforme vocês, estou mostrando novamente, surge essa palavra erudita, que também é um tipo de cultura. Quando eu falo da cultura erudita, eu estou falando de uma cultura rebuscada, uma cultura, digamos assim, que ela é manifestada por pessoas que têm um padrão de conhecimento elevado e, consequentemente, têm um status econômico um tanto quanto elevado. Mas nem sempre isso é compatível. Às vezes você tem a pessoa endinheirada, mas ela não tem gostos, ela não tem hábitos refinados. E aí é quando nós temos ali uma espécie de contradição, uma dissonância entre a questão do poder econômico e entre a questão, digamos assim, da absorção da cultura. Quando eu falo da cultura popular, eu estou falando de manifestações que, como o próprio nome sugere, possuem um apelo popular, como, por exemplo, o carnaval, como, por exemplo, os hábitos alimentares que existem na Semana Santa, como, por exemplo, a celebração do Natal, a celebração do Ano Novo, as festas folclóricas acabam sendo manifestações dessa cultura popular. Vamos ao comando da questão? De acordo com o fragmento, é correto afirmar que, letra A, os universitários perderam seus privilégios de classe média. B, os compositores lá do morro tiveram acesso à universidade. Letra C, a música erudita é do povo, mas não para o povo. Letra D, não há uma definição única de cultura popular. E letra E, as camadas subalternas não têm cultura própria. Vamos observar qual é a alternativa correta? Está expressa na letra D. Não há uma definição única de cultura popular.
Em um determinado momento desta videoaula, eu também afirmei que o conceito de cultura ele é um conceito muito abrangente e, consequentemente, o conceito de cultura popular, devido a essa diversidade que há na sociedade, também será um conceito um tanto quanto vasto, um conceito, digamos assim, não definitivo. Vamos à nossa próxima questão. Questão número 2 do nosso Exercitando, no seu livro, inicia na página 161 e a continuidade da questão na página 162. O conceito de cultura ou civilização é definido por Taylor como aquele todo complexo que inclui o conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade. Percebam, o enunciado da questão, ele começou da seguinte forma: o conceito de cultura ou civilização. Então prestem bem atenção. Logo no início da minha explicação, eu afirmei assim, que nós precisamos assimilar hábitos, padrões de comportamento e também características culturais para podermos conviver, para podermos socializar com outros membros da sociedade. Então prestem bem atenção, o enunciado da questão, ele associa cultura à questão de você ser civilizado. Então, consequentemente, nós vamos ter julgamentos em que algumas pessoas podem não ser consideradas civilizadas pela ausência ou pela precariedade de absorção de determinados padrões de comportamento, né? Então, muito interessante essa questão, cultura associada à civilidade que está sendo pontuada no enunciado da questão. Vamos ao comando? No fragmento do texto citado, Taylor enfatiza um aspecto importante para a formação social do homem, que é, letra A, o aprendizado, aspecto que independe da transmissão genética. Letra B, o relativismo cultural, aspecto cultural que promove a tolerância. Letra C, a acomodação, aspecto cultural que permite a miscigenação. Letra D, o multiculturalismo, aspecto importante para o convívio humano. E letra E, a linguagem, aspecto cultural que leva o homem a compartilhar ideias. Vamos observar a alternativa correta? Está expressa na letra A, o aprendizado, aspecto que independe da transmissão genética. Por quê? Porque o aprendizado é empírico. Você aprende porque você precisa ter experiências cotidianas. E nós temos experiências cotidianas a partir do momento em que nós interagimos, a partir do momento que nós estabelecemos contato com outras pessoas. Nós não podemos limitar o nosso entendimento, a nossa compreensão daquilo que é empírico somente para aquelas experiências que são feitas em laboratório. Cada situação, cada contato, cada conversa que você tem com uma pessoa, cada conhecimento que você tem de uma outra cultura, contato com uma realidade diferente da sua, é uma experiência. Prezados alunos e alunas, eu estou finalizando esta videoaula, mas o nosso tema, socialização, cultura e multiculturalismo, terá uma continuidade nas próximas videoaulas. Esta não é a única tratando a respeito desta temática. Se você desejar assistir quantas vezes quiser esta videoaula e os conteúdos de sociologia, é só você acessar a nossa plataforma, o link está aparecendo aqui abaixo. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.